de volta com o nosso programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão. Os nossos convidados deste primeiro bloco são o Gabriel Bulhões, advogado, atua na área criminal e presidente da comissão na Ordem dos Advogados do Brasil. Bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite a vocês que nos acompanham. Um prazer tê-lo conosco. E também seja bem-vindo ao Siddhartha Ribeiro, neurocientista e diretor do Instituto do Cérebro. Bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Prazer tê-lo conosco. Bom, eu inicio com o Siddhartha Ribeiro, conversando sobre a cannabis e o cérebro, né? Há muitas polêmicas que envolvem a utilização da cannabis, mesmo do ponto de vista do uso medicinal, até aspectos legais que nós já vamos falar, mas eu peço que, inicialmente, o professor Siddhartha possa compartilhar com os nossos telespectadores uma visão geral a respeito do trabalho que é feito no Instituto do Cérebro e, especificamente, também o trabalho desenvolvido com essas substâncias presentes na cannabis. Bom, a cannabis contém uma série de substâncias que são muito semelhantes às substâncias que nós possuímos no próprio cérebro. É por isso que o uso da cannabis tem efeito sobre o cérebro, porque o cérebro também possui substâncias semelhantes. Que substâncias nós temos no cérebro que também temos, que também se encontra na cannabis? Pois então, os canabinoides são as substâncias que agem no cérebro e que estão presentes na planta. Quando estão presentes na planta, a gente dá o nome de fitocannabinoides. Fito é folha. Né? Quando estão presentes no cérebro, a gente dá o nome de endocannabinoide, é um canabinoide endógeno do próprio corpo. O que é importante que as pessoas entendam é que os princípios medicinais da cannabis não são por acaso, não é porque a planta por acaso tem princípios medicinais. É uma planta que foi selecionada pelo ser humano para ter aplicações medicinais. É como se nós disséssemos, olhássemos para um cachorro e falássemos: que curioso, ele abana o rabinho e corre para buscar o graveto que eu jogo. Mas, na verdade, o cachorro foi selecionado a partir do lobo para fazer esses truques que nos interessam. E como se deu essa seleção em relação à cannabis? Isso aconteceu em torno do Himalaia, em torno da cordilheira do Himalaia, tanto na Índia como na China e também na Sibéria, diferentes variedades que, por terem concentrações diferentes dessas substâncias, têm efeitos bastante diferentes. Então, algumas variedades, por exemplo, causam ativação, a pessoa fica desperta, quer trabalhar. Outras variedades levam ao sono. Algumas variedades são boas para inibir a dor, para pessoas que têm dores neuropáticas. A maior parte das variedades é muito eficaz contra a epilepsia, porque ocorre uma desincronização da atividade dos neurônios, o que é benéfico para quem tem epilepsia ou doença de Parkinson. Então, são muitos usos diferentes e voltando até numa coisa que você disse no início, esse é um assunto muito controvertido, muito polêmico, mas no Brasil, porque em outros países isso não é mais polêmico. Nos Estados Unidos, a maior parte dos estados norte-americanos admitem o uso medicinal da maconha. E a polêmica também, acho que ela caminha por uma problemática, né, ligada também à questão da segurança pública, que é a legalização ou não do uso das drogas, ou mesmo da maconha, né, mas já vamos tratar sobre isso. Daqui a pouquinho eu quero ouvir também o nosso convidado, doutor Gabriel, a respeito do que diz a legislação em relação à utilização da cannabis como um tratamento medicinal. Então, a própria lei de drogas, ela prevê essa exceção de que o uso científico e o uso medicinal, se previsto o que a própria Anvisa descreve como procedimento burocrático e tudo mais para se obter essa autorização legal, essa previsão, na verdade, se esvazia na prática quando você enxerga uma série de empecilhos, uma série de formalidades, de procedimento burocratizado, na verdade, que na prática acaba impedindo o uso convencional, né, que a própria lei admite esse uso excepcional, seja o entorpecente, a cannabis, ou seja outro entorpecente que tem a finalidade científica ou medicinal. Então, pela via convencional, a gente pode dizer isso, Robson, é muito difícil se obter essa autorização conforme prescreve a lei. Contudo, muitas famílias têm se organizado e pleiteado judicialmente, seja na esfera individual, através de habeas corpus, que
tem tido com muito sucesso o salvo-conduto para que famílias cultivem, produzam os óleos, enfim. Como coletivamente, aqui na Paraíba a gente tem um exemplo da Abrace, os óleos que são os extratos da própria cannabis, do próprio vegetal, que são utilizados para os fins terapêuticos os mais diversos, né? Existem, Siddhartha, que me corrija se eu estiver errado, já estou me aventurando aqui pela tua área, professor, mas existem mais de 200 usos catalogados, então é a planta mais politerapêutica que se tem notícia, então é algo fantástico, assim, do ponto de vista pragmático, da série de enfermidades que, seja pelo tratamento convencional, com severos efeitos colaterais, né, que não propiciam uma eficácia daquele tratamento. Então, existem vários usos, por exemplo, como nas epilepsias, nas enfermidades que acarretam crises epiléticas severas, alguns pacientes são extremamente refratários aos tratamentos convencionais. Então, isso levou ao próprio Conselho Federal de Medicina, né, seguido por alguns conselhos regionais de medicina, a normatizar essa situação, abrindo a própria possibilidade do médico prescrever. Hoje ainda há essa restrição muito limitada com relação ao tipo de enfermidade que o próprio Conselho de Classe da Medicina permite que o médico faça. Contudo, já existem muitos médicos que, reconhecendo os efeitos práticos, os efeitos concretos e inegáveis, que quando você vê um paciente que ele tem uma melhora substancial, quase que imediata, você não tem como ir de encontro a um argumento como esse. Então, muitos médicos hoje já furam essa barreira, de certa forma, até, não vou dizer que não se arriscam, né, porque não existe essa autorização formalizada do Conselho de Medicina, mas que mesmo assim ainda estão aí propiciando melhoras e tratamentos, enfim. Doutor Gabriel, do ponto de vista legal, o que é que diz a legislação brasileira, né? O que é que está prescrito na lei em relação à utilização, mesmo que medicinal, da cannabis para tratamentos? Existe a previsão da excepcionalidade que a própria lei de drogas nos traz. Contudo, para você se encaixar nessa, digamos, brecha legal, você precisa passar por um procedimento muito burocrático, que acaba inviabilizando na prática a utilização dessa brecha legal, por assim dizer. Então, não tendo uma resposta a contento da própria lei, é isso que eu acabei de falar há pouco. As famílias estão se mobilizando e provocando o judiciário, que pontualmente está tutelando os direitos dessas famílias. E aí sim, não do ponto de vista abstrato, genérico e a priori, mas sim casuisticamente, cada caso sendo pleiteado perante o judiciário. Muito bem. Mandar um abraço aqui para nossos telespectadores nos acompanhando, Gilberto Oliveira, lá do Alecrim, Andrei Pessoa, também Michione, e a Rita, né? Obrigado pela audiência de vocês aqui no nosso programa Espaço Cidadão. E agora eu gostaria de ouvir um pouquinho também o Siddhartha Ribeiro, neurocientista, professor da UFRN, sobre essa questão da utilização. Que tipo de pesquisas estão sendo desenvolvidas aqui, na própria UFRN, no Instituto, e aonde vocês pretendem chegar? E também o que já foi, digamos assim, de que maneira já se avançou, o que foi descoberto? Bom, o que foi descoberto nos últimos 20 anos é uma grande revolução na neurociência. Quando eu fazia meu doutorado, as pessoas nem sabiam direito para que servia o sistema canabinoide no cérebro. E, na verdade, não é só no cérebro, é também no sistema imune, é no corpo. E de onde partiu a utilização medicinal? Porque durante um bom tempo, pelo menos no Brasil, se pensava no consumo, né, como um entorpecente. Mas a partir de um certo momento, não sei qual, passou-se a enxergar com outros olhos também. Na verdade, o que houve é um regresso a um uso que é muito antigo. O uso medicinal é antigo, é milenar. Mesmo a ciência, por exemplo, a descrição científica, a primeira descrição científica do uso da maconha para tratar epilepsia é do século XIX. É um artigo de um cientista inglês. Então, o que aconteceu, e até os anos 30, a maconha era vendida nas farmácias. Então, o que aconteceu é que ela No Brasil? No Brasil e em vários outros países. No Brasil, certamente. Cigarros índios, assim, eram vendidos, por ser a cannabis índica. Tinham fazendas reais, né? Que o próprio império... Sim, na verdade, a fibra de cânhamo, que é a mesma planta da maconha, essa fibra foi utilizada para roupa, para velas, para cordas,
ao longo de séculos. As caravelas que chegaram ao Brasil, elas eram equipadas com tecidos de cânhamo. Por uma questão que a gente pode discutir aqui, por que aconteceu, se foi político, se foi comercial, se foi ambos, né? Existia todo o lobby do algodão contra o cânhamo. Nos anos 30, o Império Britânico não era a favor disso, porque tinha as suas outras fontes, e então ela foi criminalizada. Ao ser criminalizada, se incutiu na mente das pessoas que era um veneno. Afinal, se aquilo é ilegal, deve ser muito ruim, né? E as pessoas se esquecem que muitas coisas que são legais fazem bastante mal. A droga mais perigosa de todas que são conhecidas à disposição das pessoas na sociedade é o álcool. Isso está bem demonstrado com estudos médicos e também sociológicos, como o impacto do álcool na sociedade. Mesmo assim, nós convivemos com o álcool, nós o regulamos. Então a gente entra numa questão um pouquinho maior do que simplesmente a maconha. A maconha é uma planta, um remédio, é uma planta milenar que é remédio e que precisa urgentemente ser legalizada para que as pessoas que sofrem possam ter acesso. Uma discussão que é maior, e que eu imagino que é a discussão que vai haver mais tarde aqui, é a discussão sobre a segurança pública e o impacto da guerra às drogas. Ontem, numa emissora concorrente, houve um programa sobre o caos social vivido no Rio de Janeiro. A essa altura está evidente que a proibição das drogas apenas dá lucro a bandidos. Como que isso vai se resolver? Em vários países, como Portugal, se descriminalizou o uso de qualquer substância. Isso fez o consumo cair. Já há mais de 10 anos, né? Há 14 anos. O consumo caiu. Não há países onde voltaram atrás depois de ter se liberado o consumo das drogas? Não, o que aconteceu, por exemplo, na Holanda é que no início eles legalizaram para o uso a partir de 16 anos, depois eles verificaram que não era adequado e subiram para 18 anos. Na Holanda também houve uma restrição ao turismo, né, as pessoas que vão lá fazer esse tipo de uso na fronteira. Mas as experiências de legalização, por exemplo, dos Estados Unidos são extremamente bem-sucedidas e, inclusive, muito rentáveis, porque existe um mercado gigantesco que hoje é um mercado ilegal. Hoje, o comerciante dessas substâncias não paga impostos, ele troca tiros. Então, ele não assina carteira de trabalho. Não assina carteira de trabalho, seus funcionários não têm direitos garantidos. Então, é uma situação, na verdade, de anomia. A sociedade pode ficar certa disso. Não existe a droga do bem e a droga do mal. Não existe a droga do demônio e a droga de Deus. As substâncias, todas elas podem matar. Todas. Dependendo da dose. Mas o professor defende que todas sejam legalizadas. Regulamentadas. Na verdade, as pessoas dizem assim, então é para liberar as drogas? Na minha opinião, as drogas hoje estão liberadas. Porque quem quiser consegue, só não sabe o que tem na mão. Então nós precisamos colocar tudo no mesmo filtro, que é o filtro da lei, é o filtro do Inmetro, é saber se aquilo está no prazo de validade, se tem contaminantes. As pessoas que estão morrendo por uso de drogas nas ruas, muitas vezes estão morrendo por drogas que não são o que elas compraram. Os casos de overdose, eu acho que as overdoses, por exemplo, pode ser evitado se a pessoa souber a dose. E eu vejo também um pouquinho, doutor Gabriel, qual o seu ponto de vista em relação à legalização da própria maconha para consumo, como também das demais drogas? Eu, na verdade, do meu ponto de vista, Robson, não posso deixar de partir de uma análise, de uma perspectiva da segurança pública, do sistema de justiça criminal, do sistema penitenciário. E, olhando com esse recorte, né, por esse viés, eu não acho defensável que a gente esteja jogando dentro dos calabouços que a gente chama de prisão pessoas por envolvimento com substâncias, sejam elas quais sejam, que, enfim, por critérios científicos, por critérios acadêmicos, tais distinções não se sustentam. Então, se eu não acho que o sistema penitenciário, por exemplo, como a gente tem ele hoje, ele é adequado para punir os piores e mais graves crimes, eu não poderia achar compatível e proporcional que a gente esteja, na verdade, encarcerando pessoas, se não houver, por óbvio, atrelado ao tráfico, crimes violentos, né, posse de arma, etc., que aí sim, muita gente me indaga, mas se legalizar todas as drogas, de repente todas as pessoas que estão lá presas por tráfico, elas vão sair da prisão? Sim. Se elas estiverem só presas por crimes relacionados a drogas, sim. Contudo, os criminosos violentos, que esse sim deve, afinal a prisão, apesar de eu não ser um defensor dela, ainda reconheço que há o seu papel e de fato a gente não tem, num médio a longo espaço de tempo, nenhuma perspectiva de superá-la enquanto um instituto que
regula a sociedade, a prisão faz esse papel. Contudo, nós não podemos colocar na mesma régua os criminosos realmente perigosos, violentos, por exemplo, os que cometem crimes de sangue ou que têm uma alta articulação no crime organizado, enfim, cometem crimes com alto potencial. E aqui eu não estou entrando no jargão de que o tráfico é o mal que assola a nossa sociedade, não estou entrando nesse viés, porque eu acho que isso é uma redução da discussão que, na verdade, não transmite a complexidade do problema, né? Eu acho que as pessoas que estão presas única e exclusivamente por crimes relacionados a drogas, elas não devem estar presas. Contudo, se junto do tráfico veio um homicídio, veio uma ameaça, veio um porte de arma, qualquer coisa assim, esses outros crimes subsistirão e por eles essas pessoas deverão pagar. Contudo, a gente tendo um quadro aí, né, que foi declarado recentemente um estado de coisas inconstitucional pelo próprio Supremo Tribunal Federal, né, que reconhece esse estado de coisas absolutamente incompatível com o ambiente democrático e que a gente tem uma superpopulação carcerária que é mais de 200% da capacidade que a gente tem. Então, se a gente tem 1/3 da população carcerária com crimes relacionados, pessoas presas por crimes relacionados a drogas, a gente resolveria esse que para mim é o metaproblema do sistema carcerário, que dele decorrem muitos outros, que é a superpopulação. Então, daí a gente já poderia ter um vislumbre, uma solução, mesmo que parcial, mesmo que inicial, desse problemão que a gente tem aí para lidar. Eu pergunto ao professor Siddhartha, neurocientista, né, professor da UFRN, em relação a uma argumentação que se coloca sobre a questão da legalização das drogas de uma maneira geral. Muitas pessoas imaginam o seguinte: se de repente você libera geral, você permite todo mundo consumir, se acabaria com o tráfico e tudo. Isso não seria, por parte do Estado brasileiro, por exemplo, um reconhecimento de falência das suas instituições de educação, de segurança pública, etc., 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 e a partir daí teria que abrir mão daquilo que é crime, deixando de ser crime, diante do reconhecimento da falência dos seus aparatos estatais? Não, porque tudo isso está baseado numa confusão. A confusão é que nós estamos proibindo as drogas porque elas são perigosas. Isso não é verdade. Nós estamos proibindo as drogas por razões históricas. Essas drogas são proibidas e não outras por razões apenas históricas. Se nós fôssemos proibir as drogas porque são perigosas, nós não venderíamos álcool. Álcool é perigoso. Aliás, não se venderia nenhum tipo de veneno. Se uma pessoa entrar na farmácia, que se chama drogaria, é um lugar onde se vendem drogas, e ela pegar um remédio ao acaso, e ela tomar 20 vezes a dose daquilo, a chance dela morrer ou passar muito mal é enorme. Nem por isso a gente deixa de ter uma farmácia aberta. Mas existe uma regulação, alguns remédios só são acessíveis com um controle maior do médico. Então a sociedade regula, ela olha para aquilo. Quando a sociedade não olha para aquilo, quando a sociedade fala, eu vou fingir que ao proibir a maconha, ninguém vai consumir maconha, o que ela está fazendo, na verdade, é colocando os seus filhos em risco. Porque na proibição, a pessoa não sabe a dose, ela não sabe se aquilo está contaminado, ela não sabe se ela faz parte de um grupo de risco. Por exemplo, uma pessoa que é intolerante à lactose não pode tomar leite, mas isso está escrito na embalagem. E a embalagem da maconha ou do crack? O professor fala que, por exemplo, não faria mal, digamos assim, essas drogas à pessoa. Aí eu pergunto, e do ponto de vista da dependência química, psicológica, né, e outras coisas que geram problemas físicos, psicológicos, emocionais, isso não seria ruim, não seria um mal também? Já é, Robson, já é. Não é porque as drogas são proibidas que elas não são consumidas. Quando eu falo que o liberou geral é hoje, é que qualquer pessoa consegue qualquer coisa na rua. Só que sem nenhum tipo de controle e comprando de uma pessoa que pode ser até perigosa. Esse é que é o problema. A gente acha, então vamos proibir e aí nós resolvemos o problema. Não, a gente não resolveu nada. A gente apenas tirou da nossa vista. E a educação? Agora vamos lá, vamos falar da questão da dependência, que você falou da dependência. Cerca de 9% dos usuários de maconha desenvolvem dependência. Tá? Para álcool, esse número é 15%. Para tabaco, é 30%. Mesmo assim, eu não sou a favor de proibir o tabaco. Eu não uso tabaco, mas eu não sou a favor de proibir o tabaco. Por quê? Porque proibir não resolve. Proibir vai fazer com que os jovens fumem escondido. Essa dependência, por exemplo, da maconha, Sim.
do consumo da maconha ser menor, em torno de 9%, Sim. não seria porque ela hoje não está legalizada, você Não. teria uma quantidade menor de pessoas? Proporcional, Não, sim, isso é não, proporcional. o cálculo não é esse. Pegando os usuários de maconha, quantos se tornam dependentes? 9%. E são muitos no mundo inteiro e vem crescendo o número em vários lugares. Se você pega todos os usuários de tabaco, quantos se tornam dependentes? Em torno de 30%. Então é um número sólido, é um número calculado em torno do número total de usuários. Qual que é a questão aqui? A questão é que aquilo que a gente conhece, a gente pode proteger. O consumo de tabaco no Brasil caiu de 45% para em torno de 15% em uma década, em 12 anos de campanha, sem nenhuma proibição. O que nós fizemos foi esclarecer as pessoas. Você quer fumar? Fume, mas saiba que isso dá câncer, que isso pode causar problemas respiratórios, pode dar impotência. Então a pessoa, ao haver uma restrição da propaganda, a pessoa se conscientiza. Imagina se o cigarro fosse proibido no Brasil, as pessoas, o que elas não fariam para obter o seu cigarro. E se as pessoas estivessem se matando na rua para comprar cigarro de tabaco? Agora, mesmo assim, o contrabando, por exemplo, né? O que há de, digamos assim, Mas é de residual, imposto mas é residual. de gente que, enfim. É residual. E aí mas é quase que uma fraude também, a gente entra no campo do direito do direito criminal de também, novo, criminal. É. Porque, na verdade, quem Porque vai comprar o tabaco falsificado não quer comprar o tabaco falsificado. Aí é um ardil do vendedor que comete um crime de fraude para vendê-lo por Mas é aquele que não tiver condição, mas aquele que não falsificado. tiver condição de comprar a droga para consumo. Não O vai terminar Estado- assaltando, não vai terminar dependente do mesmo não, jeito? o Estado pode produzir a preço baixíssimo. Para quem tem medo da Souza Cruz, tem medo que um dia a Souza Cruz tome conta de tudo, a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, já está começando a produzir cannabis medicinal. Então, a questão é a seguinte, por que, na verdade, esse debate existe em torno da maconha? Porque a maconha pode ser cultivada em casa, e isso não é do interesse dos grandes comerciantes. Então, hoje existe um sistema que vende isso de maneira ilegal, e esse sistema percola a justiça, percola o legislativo, percola o judiciário, percola todas as áreas da sociedade. Por quê? Porque está escondido, é um dinheiro escondido. O dinheiro tem que pagar imposto. E esse dinheiro tem que ir para a saúde, porque, não nos enganemos, todas as substâncias, quando abusadas, todas, café, açúcar, causam mal. Agora, não é porque causam mal que nós devemos proibi-las, nós devemos regulá-las. Agora, professor Siddhartha, em relação ao uso das drogas sintéticas, né, alucinógenos e uma série de outras coisas, né, como até nas festas, nas raves, a turma usa a bala, que deixa a pessoa mais acelerada, usa o que se chama o doce, que fica alucinando, e tantas outras que todo dia aparece uma novidade. O que é que o senhor diz a respeito disso? Então, agora você tocou num ponto nevrálgico. A ciência anda muito mais rápido do que a lei. Existem muito mais substâncias sendo sintetizadas do que a lei é capaz de dizer. Agora você também é proibido, você também é proibido, você também é proibido. Em outras palavras, é uma tarefa impossível proibir todas as substâncias que possam vir a aparecer. A química vem criando mais e mais substâncias. O que nós precisamos fazer? Regular cada uma delas de acordo com seus efeitos. Então, se eu descubro que isso aqui é uma coisa muito perigosa, a regulação tem que ser muito severa. Tem substâncias na farmácia que são muito perigosas, mas às vezes elas são necessárias. Se você tiver uma dor muito intensa, vai talvez precisar de um opioide, que causa dependência, mas se a dor for muito severa, você vai precisar usar. Que então, é a base do ópio, que afinal é um outro tipo de droga. Que é outro tipo de droga. Então, é a relação custo-benefício, é a relação custo-benefício. Para o uso recreativo, a pessoa sabe muito bem que se beber excessivamente, pode até morrer. Tem pessoas que fazem isso? Tem. São poucas? São poucas. Em geral, os abusadores param antes de morrer. Mas existem abusadores em nossa sociedade. Basta sair de noite e ver as pessoas dirigindo como dirigem. Então, no fundo, o que a gente tem que discutir é que ou a gente joga a luz em tudo isso, regulamenta tudo isso, caso a caso, droga por droga, sem achar que nenhuma delas é o demônio, tá? Porque o problema da pessoa que está na sarjeta é muito mais a sarjeta do que a droga. Isso está bem demonstrado em ratos e em gente, em experimentos científicos. Né? Por exemplo, desde os anos 70 a gente sabe que um rato, se você der a ele a chance de usar cocaína, ele vai usar até morrer. Ah, então a cocaína é perigosa. Mas que rato era esse? Era um rato de laboratório que estava dentro de uma jaula, que não tinha família, que não via ninguém, que não tinha brincadeira, que não tinha nada, não tinha vida social. Você pega e faz o mesmo experimento com um rato criado num ambiente grande, cheio de familiares, ele não faz isso. Alguém pode dizer, mas você vai comparar um rato com um homem? Fizeram o mesmo experimento com seres humanos, com moradores de rua em Nova York.
Morador de rua fala, não, esse cara usa crack, ele não quer nada, ele só quer o crack. Não é verdade. Se ele tiver acesso a um lugar para tomar banho, se ele tiver um lugar para dormir, se ele tiver acesso a um emprego, ele prefere. Estamos conversando, né, com os nossos convidados de hoje sobre a utilização medicinal ou até liberação das drogas como um todo, mas especificamente também a questão da liberação para uso medicinal da cannabis. E também a discussão já derivando naturalmente para esses outros assuntos, né? Qual é a sua opinião? Manda a sua pergunta através do 999229519 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Estamos conversando com o professor Siddhartha Ribeiro, neurocientista e diretor do Instituto do Cérebro, na UFRN, e também com o Dr. Gabriel Bulhões, que é advogado e atua na área criminal, né? Participe também pelo nosso Instagram, @RobsonCidadão, né? Mandando um abraço, deixa eu ver aqui nossos telespectadores. Vamos lá. João Maria está nos acompanhando em Petrópolis. Ele gostaria de saber, e se, por exemplo, liberar todas as drogas, como garantir que vai se melhorar a situação da segurança pública? Não pode ser apenas mais uma argumentação para fortalecer o crime organizado? É exatamente o oposto, né? Como é o nome do amigo que... João Maria. João, então, na verdade, a gente fortalece o crime organizado com o combustível quase que inesgotável de dinheiro que o tráfico de drogas injeta nessa situação. Então, com isso, eu não estou dizendo que a gente vai acabar com o crime organizado, mas a gente vai cortar o principal meio de recurso. Talvez o crime organizado migre sua atividade, provavelmente ele se reinvente e tudo mais, mas ele certamente não vai ter mais essa facilidade que nós proporcionamos enquanto sociedade para que aquela economia, né, criminal e paralela que hoje não tem nenhum tipo de restrição, porque a gente, de uma forma ou de outra, permite que isso aconteça, porque, como o professor Siddhartha disse, quando a gente não traz para as luzes esse problema, nós não temos como olhar para eles. Então, querendo ou não, nas sombras as coisas se desenvolvem às soltas, né? Então, de uma forma ou de outra, o crime organizado vai, na verdade, perder muito com a legalização das drogas. E mais uma pergunta aqui, professor Siddhartha, rapidamente, pergunta aqui, deixa eu ver, pronto, aqui, da Rafaela Ribeiro, está nos acompanhando em Ponta Negra. Ela gostaria de saber, não seria melhor fortalecer o Estado no combate ao crime organizado e as famílias e as escolas esclarecessem as pessoas investindo na educação? Isso porque educando e trabalhando com muito amor, por exemplo, as pessoas não sentiriam a necessidade de buscar as drogas. Essa discussão é muito semelhante à discussão nos anos 80 sobre o uso de camisinha para conter o avanço do HIV. Então, muitos líderes religiosos foram a lugares que tinham grandes taxas de transmissão de vírus HIV, como a África, vários países da África, e disseram à população: abstenham-se de sexo, não façam sexo, é uma forma segura, é garantido, não haverá transmissão de HIV se ninguém fizer sexo. Funcionou? Não funcionou. As pessoas fizeram sexo. Mas dizer que faça sexo com camisinha, por exemplo, com a proteção. Não, mas é isso, exato. Então, a camisinha é uma proteção, mas a droga é uma proteção. De danos. A camisinha a gente chama de redução de danos. Por quê? A camisinha impede o risco 100%? Não. Mas ela torna o risco muito pequeno. Na área das drogas, existem duas filosofias. Uma filosofia é a filosofia da abstinência. Ela diz, não use drogas. E a outra filosofia diz, use de maneira a causar menos danos. Agora, as pessoas que estão a favor da abstinência devem fazer um exame de consciência. Será que elas não usam drogas? E agora a gente tem que usar uma definição científica do que é droga. Droga é cerveja, droga é cigarro, droga é café, droga é açúcar. Tudo isso mata, se você usar em excesso. Agora, é muito fácil as pessoas falarem assim, eu uso tudo isso, nada disso é droga. Droga é aquilo que eu não uso. Aí fica fácil dizer que o outro está errado, que o outro tem que ser abstinente. Minha pergunta é o seguinte, as pessoas que são em casa a favor de proibir a maconha, também são a favor de proibir a cerveja e o café? Não são. Mas, por exemplo, a cerveja e o álcool, tudo bem, eu acho que entra nessa discussão. Mas, por exemplo, comparar café e açúcar, por exemplo, com a droga sintética, com alucinógeno, com...
Dá para comparar? Robson, dá para comparar. Se você for num hospital, 70% das pessoas que estão no hospital estão lá por problemas cardiovasculares, obesidade ou diabetes. 3 doenças causadas por excesso de açúcar. Se a gente fizer uma breve simulação, Robson, se hoje fosse instituída uma lei, né, foi promulgada uma lei no Congresso Nacional proibindo o café, o que é que você acha que aconteceria com os consumidores de café hoje a curto, médio e longo prazo? Mais ou menos o que aconteceu lá na década de 20 e 30 com a lei seca nos Estados Unidos. Né? Vai começar a se criar uma economia em paralelo para o contrabando do café, as substâncias do café vão começar a se tornar Mas, por exemplo, o café não é um alucinógeno. O café é psicoativo. A cafeína, a cocaína, a heroína, qual outras mais aí, professor Siddhartha? Tem a mesma base biológica e química? A cafeína, a cocaína e a heroína têm bases diferentes, mas que têm pontos de contato. O ponto aqui é o seguinte, as substâncias que você citou, por exemplo, as sintéticas, do ponto de vista farmacológico, elas são muito menos perigosas do que o álcool. Se você der para a pessoa 3 litros de álcool de cachaça, ela pode morrer. Né? Se você der muitas substâncias alucinógenas para a pessoa, ela não vai morrer. Agora, o problema aqui é outro. O problema aqui é nós acharmos que aquilo que nós não conhecemos é horroroso e que aquilo que nós conhecemos é ótimo. Para mim, me dá náusea ver na televisão a associação do álcool ao sucesso profissional, amoroso de jogadores de futebol. Quando nós sabemos o que o álcool causa nas famílias. Agora, é o álcool que causa? Não, é a pessoa que abusa do álcool. Então, no fundo, o que nós precisamos discutir não é que as pessoas têm que ser boas e se absterem de consumos. O que as pessoas têm que fazer é saberem usar, é diferir o uso do abuso. É um problema a pessoa tomar um copo de cerveja na sexta-feira à noite? Depende da pessoa. Tem gente que não pode tomar nem um copo. Tem gente que pode tomar 10 copos. Então, aí a gente está entrando no domínio da responsabilidade do indivíduo. Se a pessoa quer ter a responsabilidade de utilizar, ela tem que se aceitar ser regulamentada. Por exemplo, ela não pode beber e dirigir. E, por exemplo, a dependência química, como é que fica? A dependência química... Que algumas dessas drogas acabam gerando. Elas né? causam... Fala-se que, por exemplo, o crack, na primeira fumada, isso não é verdade. Ele já geraria uma dependência? Não, isso não é verdade. Não existe nenhuma substância que, num primeiro uso, num único uso, vá viciar a pessoa para o resto da vida. Isso não existe, isso é uma ficção. Agora, o crack é certamente uma substância muito tóxica, que só existe porque a cocaína foi proibida. O crack nada mais é do que uma cocaína impura. Então, para proteger as pessoas da cocaína, se criou uma coisa pior que a cocaína. Agora, qual é o sentido da gente imaginar... Então, a cocaína é ruim. A cocaína é ruim em altas doses. Pior do que a cocaína. E o crack é péssimo. Vamos entender isso. Acho que isso está atrapalhando a nossa conversa. Em poucas doses, então, a dose baixa seria boa? É remédio. É claro que é um anestésico. Foi descoberta como anestésico. É uma substância química, era vendida na farmácia. As substâncias que estão na farmácia em alta dose são veneno, em baixa dose são remédio. Quem disse isso foi Paracelso, há 500 anos atrás. Até a água mata. Agora, a gente tem que regulamentar as substâncias. Hoje, uma pessoa que utiliza uma droga ilegal, ela está em risco, porque ela não sabe o que ela está consumindo. E as pessoas deviam se preocupar com isso, porque os seus filhos podem estar passando por isso e talvez não estejam conversando com você sobre isso. Muito bem. O tema é muito instigante, tem muito a se perguntar, a se colocar, a se contrapor e a debater, mas ainda temos uma outra entrevista. Eu, lamentavelmente, quero encerrar essa entrevista agradecendo a participação de cada um. Professor Siddhartha, muito obrigado, seja sempre bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Em breve volta para a gente detalhar muito mais sobre esse tema. Com certeza. Obrigado. Muito obrigado também, doutor Gabriel, seja sempre bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Boa noite. Falson, boa noite para você. Boa noite. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos falar sobre segurança pública, conversando com o Major Moreira, que é presidente da Associação dos Oficiais e Militares do Estado do Rio Grande do Norte. Até já.